Olá, meu nome é José Maurício e hoje nós vamos falar sobre revisão bibliográfica ou de literatura. Esse material foi elaborado pela professora Rejane e revisado por mim para essa apresentação. Existem dois grandes grupos de revisão bibliográfica e dentro deles existem vários tipos de revisão que podem ser enquadrados. Esses grupos são revisões que mapeiam e revisões que fazem uma avaliação e síntese do material que está sendo revisado em questão. As revisões de mapeamento são levantamentos bibliográficos mais amplos, normalmente não tão aprofundados no quesito de comparação de metodologias e vinculação de trabalhos para uma análise mais explícita dos resultados e conclusões. É o tipo mais comum normalmente que a gente tem dentro dos artigos científicos, dos trabalhos que são publicados. E as revisões que fazem avaliação e síntese. Alguns tipos bastante comuns dentro dessa metodologia incluem o prefixo meta na frente. Então, meta-análise, meta-sumarização, todos eles indicam um tipo de avaliação mais profunda no momento de fazer a revisão bibliográfica. Normalmente, meta-análise, meta-síntese, meta-sumarização são mais aplicados às áreas biológicas e esses dois últimos que aparecem para vocês, mais aplicados na área da saúde. Vamos fazer uma revisão de literatura ou uma revisão bibliográfica. Por onde nós devemos começar? O primeiro ponto extremamente importante: identificar qual é o tema que você tem de interesse. Definido esse tema, você está pronto para as próximas etapas. Sempre lembrando, se você tiver mais de um tema de seu interesse para fazer levantamento de material para revisar, é sempre importante se organizar, criar uma pasta no computador para cada tema específico. Identificou o tema, você vai escolher as palavras-chave que você irá pesquisar nas bases de dados em questão. Bibliotecas digitais, repositórios, base de dados como Scopus, Elsevier, Cielo, entre tantos outros que existem disponíveis. Lembrando que dentro dessas bases de dados, algumas delas são gratuitas, outras são pagas. Você vai selecionar os artigos que te interessam, lendo rapidamente título, resumo e conclusões. Faz uma segunda filtragem, aqueles que realmente te interessarem, você vai fazer o download, salvar no seu computador para fazer uma leitura aprofundada e crítica, fazer uma análise crítica desse material posteriormente. Lembrando, é uma produção técnica, científica, então você precisa apresentar objetividade, clareza, precisão, tem que ser conciso no uso das palavras, muitas revistas têm limite de quantidade de páginas que o seu artigo poderá ter. Tem que ter consistência, uma linguagem impessoal e, como é um produto técnico, tem que ter o uso correto de um vocabulário técnico para cada grande área que se aplica. Recomendações extremamente importantes. Quando você vai fazer a revisão, o seu texto deve ter um começo, um meio e um fim. Esse seu começo é a realização de um texto introdutório, abordando o tema, a sua importância, colocando os seus objetivos e a razão de ser dessa revisão bibliográfica. É como eu costumo dizer, você vai vender o seu peixe. Por que você está pesquisando e revisando aquele assunto? Qual é a importância, o impacto daquilo? A partir daí, ao longo do texto, você vai fazer o uso de citações. Citações diretas de alguns autores, por exemplo, onde você tem a expressão exatamente como o autor disse no texto dele, você vai usar no seu material. As citações indiretas, que são bastante comuns em algumas áreas, onde você vai fazer um resumo daquele conteúdo, usando as suas palavras e referenciando o autor principal. E a citação de citação, o famoso APUD, onde você não teve contato com o artigo original e você está usando aquilo que já foi citado e referenciado sobre um primeiro autor por um segundo autor. Como você não tem acesso ao material original, recomenda-se fazer um uso muito limitado de citação, porque você, novamente, não tem como confrontar com os dados originais apresentados pelo autor que te interessou. Importantíssimo, sempre citar as fontes, para que você não seja depois implicado em ocorrência de plágio. Aqui vocês têm as referências que foram utilizadas para a confecção desse material. São materiais disponíveis online, vocês terão facilidade em obtê-lo.
Eu agradeço a atenção de vocês, um muito obrigado e fica o contato então da Diretoria de Pesquisa para posteriores dúvidas. Um abraço e até uma próxima oportunidade.